Elden Ring, um jogo que quando a gente olha pela primeira vez parece ser sobre guerras, deuses, monstros e poder, mas depois de algumas horas caminhando pelas terras intermédias, você começa a perceber uma coisa: esse é um mundo extremamente vazio. Eu não tô falando que o mapa é vazio, muito pelo contrário, Elden Ring é gigantesco. Existem castelos, cavernas, florestas, vilarejos e lugares que parecem não ter fim, mas mesmo com tudo isso, existe uma sensação estranha de solidão. Você pode passar vários minutos caminhando sem encontrar ninguém, só o vento, os sons da natureza e de vez em quando algum inimigo esperando por você. E isso fica ainda mais forte quando você começa a observar o mundo. Existem lugares onde provavelmente milhares de pessoas já viveram, castelos que um dia foram importantes, cidades que já tiveram movimento, campos onde grandes batalhas aconteceram, mas agora só restaram ruínas, apenas ruínas. E talvez seja isso que torne Elden Ring tão melancólico. O jogo não precisa ficar dizendo que aquele mundo está destruído. Você consegue perceber isso apenas olhando ao redor. Os próprios personagens parecem carregar esse sentimento. Quase ninguém está realmente bem. Algumas perderam pessoas importantes da vida. Outras perderam seus reinos. Alguns estão presos em seus próprios objetivos. E outros simplesmente continuam esperando, mesmo sem saber se existe alguma coisa para esperar. E então temos o nosso personagem, um maculado, alguém que chega naquele mundo sem realmente pertencer àquele lugar. Você não começa como um grande herói, você começa praticamente sozinho e precisa descobrir tudo enquanto caminha. Você não sabe exatamente o que vai encontrar, não sabe quem pode confiar em você e muitas vezes nem sabe para onde deveria ir, mas continua. E é aí que Elden Ring consegue criar uma sensação que poucos jogos conseguem. Às vezes não acontece nada, você simplesmente cavalga. O sol está se pondo, o vento passa pelas árvores, a música fica baixa e por alguns segundos você simplesmente observa o mundo. E talvez seja justamente nesses momentos que Elden Ring mais conversa com o jogador, porque você não está lutando, não está procurando um chefe, não está tentando ficar mais forte, você só está ali. E quando você percebe, aquele mundo gigantesco começa a parecer pequeno, não porque ele seja pequeno, mas porque você está sozinho dentro dele. E talvez essa seja o verdadeiro vazio de Elden Ring. Não é a ausência de coisas, é a ausência de vida, de esperança, de pessoas vivendo normalmente, de um mundo que um dia foi grandioso, mas que agora parece estar apenas esperando pelo seu fim. E mesmo assim, existe uma pequena luz. O Elden Tree continua brilhando, mesmo depois de tudo, mesmo depois das guerras, mesmo depois de toda aquela destruição. Ele continua ali, e você continua caminhando em direção a ele. Talvez porque em um mundo tão quebrado continua andando já seja forma de esperança. E talvez seja isso que faça a jornada parecer tão especial. Você não está apenas tentando chegar ao final. Você está atravessando um mundo que já perdeu quase tudo. E está tentando descobrir se ainda existe alguma coisa que possa ser salva. E talvez seja por isso que Elden Ring seja tão bonito. Porque no meio de um mundo cheio de monstros, guerra e deuses, às vezes, o que mais marca é o silêncio, o som dos seus passos, o vento, a chuva e o céu, e aquele enorme mundo diante de você.
Elden Ring não é apenas um mundo para explorar, é um mundo para sentir. E talvez o vazio dele seja justamente o que faz esse mundo parecer tão vivo. E sendo bem sincero, eu gosto muito de Elden Ring. É um daqueles jogos que mesmo depois de terminar, continua na minha cabeça por um bom tempo. E eu acho que ele merece muito GOT. Não só porque é um jogo enorme, mas porque conseguiu fazer um mundo aberto parecer realmente uma descoberta. Você pode simplesmente pegar o torrent e sair andando, encontrar uma caverna, uma área nova, um NPC ou até alguma história que você nem sabia que existia. E é uma das coisas que eu mais gosto, é a atmosfera. Existem momentos em que você está andando sozinho, começa a chover, o vento passa pelas árvores e o Elder Tree aparece ao fundo e você simplesmente para só para olhar. E Elden Ring também não é perfeito. Algumas áreas podem ficar repetitivas e a dificuldade às vezes pode exagerar, mas olhando para uma experiência inteira, dá para entender porque ele marcou tanta gente. Pra mim, o GOT fez sentido, porque o Elden Ring não foi apenas um jogo que eu joguei, foi um mundo que eu realmente tive vontade de conhecer mais. Fim.